Bom dia. Bem, a ideia aqui é fazer um compilado do que foi visto por vocês nesse primeiro momento, né, durante as aulas que vocês tiveram do primeiro PET e, se possível, retirar algumas dúvidas de vocês. Espero conseguir por aqui, assim, tirar e no segundo horário de hoje, eu vou abrir uma sala virtual para que vocês possam entrar e tirar dúvidas se for necessário, tá? Então, vamos lá. Conforme vocês estão assistindo aí, vendo nesse primeiro slide, nós vamos falar desse Brasil, Primeira República, né? Desse primeiro momento do Brasil como uma república. Vocês têm a imagem aí do Marechal Deodoro, não é mesmo? Em que a gente pode dizer, eu sempre insisto, que após o golpe de 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele assume a República, a presidência da República, num comando de um governo provisório. Né? Foram convocados também as eleições para uma assembleia e para criar uma nova Constituição do país, que foi promulgada em 1891. E essa carta, a intenção seria de consolidar as estruturas de um Brasil republicano e também federalista. Então, desaparecia nesse momento o poder moderador de traços absolutistas, permanecendo então o executivo, o legislativo e o judiciário. E os estados, que eram as antigas províncias, vão ganhar autonomia, o que significaria, por exemplo, poder para instituir impostos e também poder fazer empréstimos, no exterior, inclusive. Então, grande parte da população, porém, permanecia excluída da vida política. Este quadro que retrata a República do Brasil, ele foi feito muito depois, porque na realidade a nossa República, a nossa proclamação da República, não contou com a participação de ninguém, de povo principalmente, de ninguém, desculpem, de povo, do povo, no caráter estrito mesmo da palavra. Então, apenas pessoas do sexo masculino, alfabetizados, maiores de 21, tinham o direito de participar das eleições. O voto não era secreto, era aberto, o que favorecia inclusive coerções e subornos. E a Assembleia, ela foi responsável também por escolher o Marechal como primeiro presidente do Brasil e tendo um outro Marechal como vice, que foi Floriano Peixoto. Então, o Deodoro ficou pouco tempo no poder, ele era ligado ainda às antigas práticas e, diante de muitas instabilidades que ele encontrou nesse momento para governar o Brasil, ele tentou, de início, dissolver o legislativo. Houve uma reação imediata e aí, nesse momento, até que teve participação popular. Então, revoltados, militares da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro e esse momento ficou conhecido como a primeira revolta da Armada. O presidente isolado acabou renunciando em fins de 1891 e com o vice, que tinha na época grande popularidade, assumiu o cargo. O tom, porém, foi de muito conturbado no momento, seria a primeira marca da primeira fase da chamada República da Espada, em que nós tivemos como presidente 2 marechais. E o que acontecia então no Brasil nesse momento para fazer, inclusive, com que o Marechal não conseguisse resolver os problemas e chegar, inclusive, a renunciar ao cargo? Então, nesse momento, tinham sim 2 lados. Haviam aqueles que se consideravam que pertenciam a esses novos tempos, a essa república, a extinção da monarquia, e havia outros tidos como atrasados. Agora, nesse momento era muito difícil saber quem que era progressista e quem era conservador. Então, houve muitos embates e muitas vezes se transformando em revoltas, né? E mesmo assim o povo fora da cena.
que havia, nesse momento, muitas contradições entre o que era considerado novo e o que era velho, e que, ao mesmo tempo, se evidenciavam logo nessa primeira política, né? Na primeira política econômica da República do Brasil, né? Um país que era marcadamente agrário, ele tinha que promover, ele pretendia se promover e de uma forma assim muito sem ter tido uma, como é que eu posso dizer, a toque de caixa, sem ter feito uma programação, um planejamento, né? A industrialização do Brasil, por exemplo, estava ainda incipiente, começando ainda. Então, haviam medidas que precisavam ser tomadas, inclusive permitir aos bancos a emitirem dinheiro e para poder gerar recursos e investimentos e também incentivar a entrada de capitais estrangeiros no país. Então, uma primeira política econômica conhecida como encilhamento, vocês estão vendo uma imagem na tela aí representando um cavalo selado, mas a ideia é essa mesmo do encilhamento. Vou explicar daqui a pouco, é porque quando você tem o cavalo está encilhado, está com a sela, ele está preparado, né? E também porque fazia alusão às corridas de cavalo que faziam havia um barulho, como se fosse, como é que eu vou dizer, moedas, não sei explicar direitinho assim o termo, mas que como era muito rápido, as coisas mudavam muito rápido, eu vou explicar isso agora mesmo, se criou esse nome para a primeira política que era um problema econômica no Brasil. Então, encilhamento, ela resultou de uma onda especulativa que chegou a desorganizar a economia. Ela provocou falências, inflação, ascensão econômica de grupos enriquecidos pelas novas medidas e também por suas relações com o governo. Para a população pobre, como sempre, né, que é o povo que paga o pato, os resultados foram catastróficos. O desarranjo econômico interferiu no preço dos alimentos, no mercado de trabalho, no valor dos aluguéis e dentre outros setores, e que tiveram efeitos negativos, e é claro que a reação popular ela aconteceu. E a resistência que foi mais emblemática é essa que vocês estão vendo, essa imagem representando Canudos, né? Ela ocorreu na Bahia, apenas 4 anos depois da proclamação da República, e nessa época começaram a ganhar destaque as notícias sobre Canudos, né, de uma imensa comunidade de sertanejos reunida em torno do discurso do religioso Antônio Conselheiro, representado aqui, que era uma comunidade isolada, com pouco acesso à informação, e essa multidão pobre dispunha de parcos recursos, né, para compreender as mudanças trazidas pelo esse novo regime, pela República, que vocês estão vendo representado aqui, ó, República, alto lá, daqui não passarás, né? E, sobretudo, também as razões que levaram o governo a promover a separação entre o Estado e a Igreja Católica. Então, o Estado se tornou laico, por exemplo, o ensino nas escolas, retiraram os clérigos, né, os padres, o direito de cuidar dos registros civis. Então, porque foi instituída pela nova República que agora você seria registrado em cartório, por exemplo, e não mais nas igrejas, né? O registro, inclusive, de nascimento, de casamento e de morte. O sertão nordestino ele se caracterizava, então, pela extrema pobreza, uma situação provocada pela concentração de terras e agravada pelas secas, né, periódicas. Então, nesse cenário, vão ganhar força as pregações do Antônio Conselheiro, que era o nome dele real, era Antônio Vicente Maciel, e que oferecia aos seus seguidores uma vida digna, tanto no plano espiritual quanto material. O Beato, por exemplo, não aceitava as mudanças promovidas pela República, incluindo a cobrança dos impostos. A postura deles trouxe conflito, né, com as autoridades locais, levando então o conselheiro e seus seguidores a se fixarem em um local considerado seguro, na fazenda de Canudos, onde surgiu um povoado que eles chamaram de Belo Monte. E, inclusive, assim, foi possível criar esse povoado porque também havia um rio
né, que passava nessa fazenda, o rio Vaza Barris, porque também sem água não tinha condição deles criarem essa comunidade. Em pouco tempo, então, população pobre, migrante do sertão, composta de muitos ex-escravos, transformou o local na terceira maior cidade do estado, com igreja, escola e comida para todo mundo. E a situação provocou aumento, né, de confronto com as elites locais, principalmente as elites baianas, porque ali eles enviaram diversas expedições para tentar acabar com essa comunidade. Mas o que irritou essas elites locais? A perda de mão de obra, porque a população empobrecida foi viver nessa comunidade porque eles tinham condições de vida melhor do que trabalhar, por exemplo, e ser explorados nas fazendas, né? Então, todas as expedições que foram enviadas para desmantelar essa comunidade até então tinham sido derrotadas pelos sertanejos. E aí, isso aumentou a simpatia da população e aumentou a raiva, digamos assim, das elites locais e do governo, né? No Rio de Janeiro, então é o seguinte, o principal e também... como que a gente sabe do que aconteceu em Canudos? Os principais relatos nós sabemos através do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que foi convocado para ir lá. Ele era um jornalista, ele trabalhava para o estado de São Paulo, né? E ele foi escrevendo artigos e chegou a ir lá para poder relatar o que estava acontecendo. E então, assim, quando ele esteve lá, ele descobriu uma população formada por trabalhadores rurais, em sua maioria sem terra, vítimas da pobreza e do desmande das elites brasileiras, né? E a partir daí ele relata, os seus artigos vão saindo no jornal e vão dar origem a esse livro, né? Que conta a experiência, que é considerada uma das grandes obras literárias brasileiras, mas que a partir desses seus artigos ele documenta de uma forma poética, também com uma fala jornalística, né, a análise a partir do seu ponto de vista sobre aqueles que moravam no sertão naquele momento, né, nesse caso em si. Bem, dando continuidade a mais problemas, né, que aconteciam, né, no Rio de Janeiro, né? A opinião pública, é claro, abastecida pelas notícias, pela imprensa, passava a ver Canudos como um foco de resistência monarquista, né? Uma ameaça à república, né? Porque nesse momento. O governo federal, então, representado pelo paulista Prudente de Moraes, representante dos cafeicultores, né? Da elite cafeicultora e primeiro presidente civil da República, organizou uma nova expedição e desta vez com mais de 1.300 soldados bem armados, até com canhões e comandados pelo coronel Moreira César, reconhecido herói militar. Eles vão para lá. Nesse momento ainda, nesse primeiro momento, eles foram derrotados, né? E essa notícia da derrota provocou no Rio de Janeiro uma revolta, né? E que houve, inclusive, acirrou alguns intensos enfrentamentos entre os considerados monarquistas e os republicanos. O governo, então, vai, né, ferido nesse intento, né? Como é que um bando de sertanejos pobres puderam resistir a uma expedição militar, né? Bem organizada. Então, o governo organizou uma nova expedição, que foi o maior evento militar mobilizado no país desde a Guerra de Canudos e com mais de 10 mil homens arregimentados em 17 estados brasileiros, né? Aí houve resistência dos sertanejos, em diversos momentos eles estiveram por perto da vitória, mas acabaram derrotados em outubro de 1897, após mais de 3 meses de resistência. Então, de toda a população de Canudos, apenas 7 pessoas sobreviveram, e mesmo aqueles que se entregavam foram brutalmente degolados. As casas povoadas, em sua maioria,
feitas de pau a pique, foram incendiadas e que estima-se que mais ou menos em torno de 25 mil sertanejos foram massacrados, entre também, inclusive, mulheres e crianças, tá? Não houve diálogo. Esse novo regime, então, estava se registrando a partir de ferro e fogo. Me parece que tem uma série brasileira ou um filme que foi passado sobre Canudos. Interessante se vocês quiserem assistir. Se der tempo, eu ainda mostro para vocês algumas cenas se eu encontrar aqui enquanto eu estiver gravando a aula, né? Ou então no próximo horário, quando eu for abrir a sala virtual, de repente eu vou ver se eu consigo algumas imagens para vocês, ok? Bom, nas cidades acontecia a mesma lógica, né? Desde a década de 1870, se tinha a ideia, acalentava-se a ideia de um projeto de modernização urbana seguindo o modelo europeu, né? Com a proclamação da República, então, o desejo de europeização se acentua. Então, entre os fins do século XIX e XX, várias cidades brasileiras passaram por remodelações como São Paulo, Belém, Cuiabá e Rio de Janeiro. A ideia seria acomodar nesses espaços públicos as novas necessidades do mundo contemporâneo, né? Como retraçar ruas, implantar serviços públicos, mas se percebeu que para fazer essas reformas, e aí eles tinham que transformar também os hábitos urbanos da população, em especial aquilo que se considerava como herança dos tempos da escravidão. Então, em nome do progresso e dos novos tempos, buscava-se apagar tradições populares arraigadas, muitas vezes vindas de origem afro-americana. Então, para grande parte dos grupos mais ricos, as pessoas negras e mestiças, a maioria da população, serviam apenas para prestar serviços. Quando o assunto era progresso, no entanto, tornava-se empecilho. Então, nessa esteira desses projetos de urbanização, vinha assim uma avalanche de leis e procedimentos que proibiam atos, né, como a prática da capoeira, de danças, como o machixe, originário do lundum africano, e até mesmo reuniões em quiosques para comer e beber, de criar animais nos quintais, de comprar leite tirado da vaca na própria porta. Então, a reforma do Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, foi a mais emblemática dessas mudanças urbanas. A remodelação era vista como necessária para atender às exigências de capital estrangeiro no país. Então, o porto da cidade era o principal local da chegada dos investidores interessados em negócios de exportação com banco no Brasil e companhias de seguro. Só que a cidade causava verdadeiro pânico. Ruas estreitas, cortiços, casas pequenas e humildes e uma infinidade de epidemias como varíola, peste bubônica, que dizimavam tanto ricos como pobres. Então, as autoridades públicas sanitaristas, vocês estão vendo aí a imagem representada pelo Oswaldo da Cruz, na questão de fazer a limpeza, né? Vamos tirar as favelas, etc. Então, sanitaristas, engenheiros, arquitetos viam apenas uma maneira de solucionar o problema: colocar tudo abaixo, como foi feito em Paris, e transformar a cidade num cartão postal. Para negociantes estrangeiros, vamos dar uma melhorada na nossa imagem para quando os estrangeiros chegarem aqui para quererem investir no nosso país. A área de saúde, então, é um dos primeiros a receber a atenção dos reformadores. E para combater a febre amarela, organizou-se um programa de extermínio dos insetos, entre eles o Aedes aegypti, e por meio das chamadas mata-mosquitos. Eles borrifavam veneno pelas ruas, casas, os agentes de saúde provocavam intensa confusão e alvoroço e, em geral, contornados apenas com a intervenção da polícia. E para erradicar a peste bubônica, por sua vez, a estratégia foi incentivar a população a caçar ratos. Para cada rato morto, eles recebiam 300 réis. Em 1904, começaram as obras urbanas. E o principal objetivo seria interligar áreas isoladas da cidade por meio da construção de vias que facilitassem, então, a circulação
de pessoas e também de mercadorias, né? A ideia, então, era abrir grandes avenidas, sobretudo na área central e ao longo da orla, né? Ao longo da beira-mar, e onde estavam concentradas as moradias populares. Então, conhecida como Movimento ao Progresso, a Avenida Central tornou-se o principal símbolo dessas obras. Foi construída em 18 meses, tornou o espaço ocupado por cerca de 600 imóveis e, em grande parte, cortiços e moradias precárias. Pois bem, as tensões acumuladas então com essa situação explodiram em novembro daquele ano. E logo após o Legislativo aprovar a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola, sem explicar, inclusive, para o povo por que eles teriam que tomar essa vacina, não fizeram explicações. Então, munidos de um aparato legal, os agentes de saúde, acompanhados pela polícia, passaram a invadir casas, obrigando as pessoas, os seus moradores, a se vacinarem. Mas eles não entendiam nada. Imagina alguém invadindo a sua casa com seringa e querendo te espetar um remédio se você nem sabia para que servia. Então, muitos viam isso como uma extrema desconfiança, a violação, inclusive, dos lares, da própria família, e, por exemplo, principalmente porque as mulheres terem de se expor a agentes desconhecidos, expor parte do seu corpo para tomar uma vacina. Então, mas não foi só isso que colaborou, é claro, que transformou o Rio numa verdadeira praça de guerra. Então, no Brasil, desde o início do século XIX, existia um serviço de vacinação evitado a todo custo por parte significativa da população, porque eles acreditavam que o método é que transmitia a própria doença. Então, inúmeras pessoas, por exemplo, de origem africana, viam ainda a varíola como uma doença ligada a rituais sagrados e uma espécie de castigo destinado a purificar a sociedade. Então, interromper o seu ciclo significava perpetuá-lo e se sujeitar a outros males. Então, a revolta da vacina, como ficou conhecido esse movimento, tomou a área central da cidade central da cidade por vários dias e combatendo a polícia com pedras de bota abaixo, como então eram chamadas reformas urbanas. Foram feitas ainda barricadas com bondes e inúmeras lojas foram saqueadas. Bem, é claro que essas reformas, elas ocasionaram então esse problema. Por final, eles conseguiram fazer com que ela não fosse obrigada, e com o tempo, com esclarecimento, a questão da vacina já vai tomar um outro rumo, como hoje é tão comum para nós, é normal você tomar vacina, né? Mas para a época isso foi um grande problema. E também, assim, a gente pensar que essas mudanças que foram empreendidas foram feitas para retirar esse povo, essa população da orla, né, pelo menos ali perto do porto, mas também foram levadas para as periferias. Nós podemos dizer que nós temos a favelização a partir daí também, né? E olha, o que causou também toda essa reforma? O aumento do preço dos aluguéis, principalmente na área central do Rio de Janeiro. E aqueles que não tinham sido expulsos através das demolições foram procurar viver em outro canto da cidade, para morar em geral em morros com moradias improvisadas, né? Então o Rio de Janeiro abandonou os tempos do cortiço para começar com as favelas, né? Ponto. Então, a partir de aí, nós vamos continuando nessa questão da república, da chamada das oligarquias, que vocês viram, né? Que nós vimos aí. Então, a república das oligarquias, né? Dessa elite, a situação econômica, então, no Brasil republicano, só começou a dar sinais de estabilidade quando o Campos Salles assumiu o seu governo, de 1898 até 1902, em que ele vai estabelecer uma política de gastos públicos, renegociar a dívida externa, medidas também para atrair investimentos, né? O que incluía, inclusive, empréstimos para as reformas do Rio de Janeiro. Só que essas medidas se mostraram recessivas, com falência de inúmeras empresas nacionais e, é claro, o aumento do custo de vida. Então, eleito pelo voto, na época, com 2,7
de 2,7% da população, esse governo coube, né, dar a forma de um arranjo político para trazer uma estabilidade para o governo da época. Então, aí a política foi denominada a política dos governadores. E segundo o historiador José Murilo de Carvalho, o poder naquela época ele estava concentrado em 6 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Só que destacavam-se os 2 primeiros, Minas e São Paulo, aonde 34% da população residia e as bancadas no legislativo somavam 28% da Câmara dos Deputados. Então, nos estados, o poder político não tinha relação com as eleições. Então, os resultados desses pleitos eram controlados por meio de fraudes e coações ao eleitor, como vocês estão vendo aí, um coronel levando um eleitor para votar, né? E o eleitor com essa caricatura de um burro, né? Então, a principal fonte de poder eram os arranjos feitos entre as chamadas oligarquias. E nesses grupos existiam incontáveis divergências. Então, não raro resultavam em conflitos armados, como, por exemplo, o caso da Revolta Federalista, que envolveu 3 estados, no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre os anos de 1893 a 1895. Então, por divergências na forma deles conceberem ou deles pensarem a república. Então, de um lado estavam os federalistas que queriam refazer a Constituição de 1891, adotar o parlamentarismo, e os grupos próximos ao governo federal e defensores de um poder bem centralizado. Então, após assim vários combates ou atrocidades entre ambos os lados, os federalistas acabaram derrotados. A política dos governadores procurava justamente amenizar essas disputas, fortalecendo os grupos aliados e assim reduzindo pressões de oposição. Então, era uma espécie de pacto entre aqueles que controlavam os poderes regionais e o federal. E pelo acordo, o governo central apoiava as oligarquias mais fortes de cada estado, garantindo verbas e cargos na administração federal. Em troca, estes grupos apoiavam a política do presidente. Então, para concretizar esse acordo, eles faziam, né, tornou-se fundamental uma influência direta da presidência da República sobre a Comissão da Verificação, que era um órgão responsável por aprovar ou não os parlamentares eleitos para o legislativo. Então, dessa forma, mesmo que um opositor fosse eleito, às vezes ele não assumia o mandato, porque a comissão tratava de verificar e dizer que ele não seria aceito. Então, era um mecanismo para deslegitimar a eleição e também a participação popular, com cargos eletivos sendo ocupados conforme os acordos políticos do gabinete. Então, a montagem desse esquema originou o chamado coronelismo, um sistema político que vigorou durante muito tempo no Brasil, se é que ainda em alguns momentos não vigora, na troca de favores e reconhecimento. Então, o clientelismo, ele é um fenômeno político, ou coronelismo, ele ficou presente no Brasil até os anos 30, estava ligado ao federalismo, e no Império, por exemplo, o governante local era nomeado pelo imperador. E como ministro podia ser trocado a qualquer momento. O mandato agora na República, não mais dependia do governo central, que na prática representava um fragmento ou uma fragmentação do poder em diversos estados. Então formava-se uma constelação de poderes em que o presidente não podia desprezar. Em outras palavras, com a política dos governadores, solidificava-se uma enorme teia ligada por troca de favores desde o líder municipal até o presidente da República. Então, para entender, né, o que é fundamental para compreender essa política republicana é o clientelismo. Então, presente desde a época colonial, a prática vai ganhar cores na República. Era uma estratégia para cooptar determinados segmentos sociais
para a próxima esfera do poder, com o uso de recursos do Estado. Então, as relações entre o poder central e os grupos locais concretizavam-se assim por meio do controle de verbas públicas, de favores fiscais, distribuição de cargos que iam desde o porteiro até o diretor da repartição. Os jogos da República aconteciam por meio do tráfico de influência, do favor e da corrupção. Em um país com imensas desigualdades sociais, significava dizer que grande parte do acesso às riquezas e ao prestígio estava no controle dos coronéis. E é importante a gente destacar que não foram sempre os mesmos líderes regionais que se beneficiavam dessa estrutura. Em lugares com mais de uma família oligarca, existiu uma certa frequência, uma alternância no poder. Bem, até aqui eu vou parar aqui, volto depois com outros, com mais complementos. Quero que vocês revejam, mais ou menos eu estou tratando aqui do que vocês viram nesse primeiro PET. E no segundo horário, eu vou promover aqui uma sala de aula virtual, vou colocar o link para vocês e quem quiser entrar eu vou estar disponível no quarto horário, nos 50 minutos para quem quiser entrar e tirar dúvidas comigo, inclusive em relação às atividades, tá bom? Até daqui a pouco.